A ressurreição de Lázaro. De Jerusalém, o mestre seguiu para Betânia e permaneceu com seus discípulos em casa dos queridos amigos Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, rico e influente judeu, encontrava-se enfermo, mas Jesus lhe dissera para não se preocuparem, porque aquela doença não o levaria à morte. Depois disso, Jesus partiu. Entretanto, alguns dias após a partida de Jesus, como Lázaro estivesse pior, Marta enviou um mensageiro ao encalço do Mestre. Após cavalgar toda a noite, o mensageiro só vai encontrá-lo no dia seguinte, pregando na margem oriental do Jordão, na cidade de Betbara, na Pérea. O enviado de Marta aproximou-se do Mestre e rogou-lhe: Senhor, Marta pede-lhe para curar Lázaro, pois ele continua piorando. Porém, ele não sabia que Lázaro morrera poucas horas após sua partida. Jesus comentou com seus discípulos: Não temam. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Seus discípulos ficaram deslumbrados com sua resposta e não entendiam por que o mestre não quis voltar no mesmo dia para Betânia. O mal de Lázaro não era segredo para Jesus, mas na época tratava-se de uma doença completamente desconhecida. Nota: doença hoje conhecida como catalepsia. Jesus, conhecedor de todas as coisas, não teve pressa em voltar, e somente depois de 2 dias chegou em casa dos amigos de Betânia. Encontrou a casa de Lázaro cheia de pessoas que foram dar os pêsames à família. Foi recebido por Maria, uma das irmãs que estava em prantos e lamentava-se. Se tu estivesses aqui, tal não teria acontecido. Onde o puseste? Perguntou-lhe Jesus. Colocamo-lo no panteão da família, Senhor. Jesus quis ver o defunto e, chegando ao sepulcro, ordenou: Tirai a pedra. O mestre entrou em profunda oração e depois ordenou: Lázaro, vem para fora. O acordar de Lázaro foi visto por ricos e influentes judeus e todos os amigos da família do ressuscitado, que gozavam de grande prestígio entre judeus. A notícia de que o mestre havia ressuscitado um morto corria de boca em boca, com imensa rapidez. Cornélios ouvira esse boato e queria certificar-se de sua veracidade, embora não duvidasse da capacidade do mestre. Mas estava ansioso por encontrar alguém da casa de Abidiel e saber toda a verdade. O centurião ouvia agora atentamente a narração de Davi sobre os últimos acontecimentos. Estão dizendo que o profeta ressuscitou outro homem? Perguntou curioso a Davi. Já faz tempo que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e agora outro? Sim, ele ressuscitou outro. Agora, quem é esse morto? Tornou a perguntar. É Lázaro, de Betânia, respondeu-lhe Davi. Aquele judeu rico, amigo do mestre? Sim, ele mesmo. Sua morte foi constatada? Quis saber Cornélios. Morte de 4 dias. Dizem que cheirava mal, explicou-lhe Davi. Não pode ser, exclamou Cornélios, colocando a mão direita sobre os lábios. Ele disse apenas: Lázaro, vem para fora. Depois, o morto saiu vivo do sepulcro. Então ele ordenou: Desatai-o e deixai-o ir, comentava Davi. Observação: era hábito naquele tempo envolver o morto em panos de linho e enfaixá-lo. Como soubeste disto? Indagou o curioso Cornélios. Alguns amigos de Hebrom nos contaram, ainda hoje, com detalhes, esta imensa façanha do mestre que eles presenciaram, explicou-lhe Davi. Tudo é possível. Eles dizem que o mestre tem poderes para nós desconhecidos, que Lázaro apenas dormia em profundo estado letárgico. Se veio dos amigos de Hebrom, só pode ser verdade. Cornélios, com sua visão de homem prático, não sabia o que dizer sobre aquele evento, tão grande era seu assombro. Os comentários estão na boca de todos, fariseus, saduceus, herodianos, até entre os gentios.
Não se fala em outra coisa, porque muitos foram a Betânia visitar a família e assistiram à ressurreição de Lázaro. E agora, o que eles farão? Não sei, Cornélios. Muitos fariseus estão reunidos com os sacerdotes, planejando a prisão do mestre. O mestre voltou aqui, onde tentaram apedrejá-lo? Indagou o centurião, preocupado com a notícia da última conspiração para prenderem Jesus. Sim, ele nada teme. E depois do grande feito, ninguém mais duvida de que ele seja mesmo o enviado de Deus, o nosso Salvador. Respondeu Davi com aquela fé que caracterizava sua raça. Eu já havia ouvido esses boatos sobre esta última e grande façanha do mestre. Sua fama é comentada de norte a sul, em toda a Palestina. Queria saber se era mesmo verdade, confessou Cornélios. Depois esclareceu o centurião. Milhões de fiéis, atraídos pelas curas, estão vindo para cá, segundo informações de meus soldados que estão na fronteira. Eu receio por sua vida, Quirilius, disse Abigail. Ouvi os fariseus e os pontífices em conselho, segredou Davi. O que diziam? Perguntou Cornélios apreensivo. Eu guardava a porta principal e os vi reunidos com Caifás. Estavam exaltados demais para se preocuparem comigo. Após muito discutirem, Caifás levantou-se irritado e disse aos outros: Vós não sabeis nada. Ele deve morrer pela nação, e não pela nação apenas, mas também para ele unir num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Nota: João, capítulo 11, versículo 49 e seguintes. Não te compreendo, Davi. O sumo sacerdote referia-se às profecias que estão nas Escrituras. Cornélios, preocupado, viu que aqueles acontecimentos tomavam rumos perigosos para o mestre. Não duvidava da capacidade de o prejudicarem. O coração daquela gente intolerante ansiava pelo sangue de Jesus. Jesus é bom demais, desabafou o centurião. Sua bondade suscita em seus inimigos raiva e ódio. Davi, ressuscitar os mortos está além de nosso entendimento. Se não fosse por ele, seria inacreditável. Ele é o maior profeta de todos os tempos, interveio Abigail, comovida, que num canto da sala acompanhava o diálogo. Precisamos estar atentos e agir se for preciso, disse Cornélios, saindo para o interior da casa em largas passadas. A conspiração. No mesmo instante em que souberam da grande façanha de Jesus ao ressuscitar Lázaro, os fariseus e doutores da lei, temerosos da repercussão do fato, decidiram executá-lo e também a Lázaro, o ressuscitado, porque, na opinião deles, isto era um flagrante desrespeito à lei. O profeta, para eles, tornava-se um grande impostor e seu mais ferrenho inimigo. Temiam que ele viesse a tomar os seus lugares e os romanos passassem a acreditar nele. Caifás, o genro de Anás, naquele ano, sumo sacerdote, reuniu-se com os sacerdotes e os fariseus e decretaram a morte do Senhor. E, segundo o sumo sacerdote, Jesus haveria de morrer por seu povo. E assim se cumpriam as escrituras sagradas. Apesar de alguns ricos judeus, como José de Arimateia, membro do Sinédrio, se oporem à captura de Jesus, o número de seus inimigos era muito superior, e assim ficou decretada sua prisão. Jesus em Jerusalém. Jesus, ciente da ordem, não alterou seus planos. Andava pela cidade com seus discípulos e falava ao povo todas as tardes na escadaria do templo. Era sábado. Atrás do templo havia um tanque cheio de água, Betesda. Narrava a lenda que, uma vez por ano, um anjo mergulhava naquela piscina e o primeiro que pulasse na água ficaria curado. Passando por ali, Jesus via um paralítico que todos os dias era deixado perto do tanque por sua família, na esperança da almejada cura. Esse fato acontecia diariamente há 38 anos. O paralítico dizia esperançoso: Espero que um dia o anjo me veja e tenha piedade de mim.
Era impossível aquele paralítico alcançar o poço, mas sua fé era tão grande que Jesus, penalizado, curou-o. Todos conheciam o paralítico, e por ser sábado, os fariseus acusaram Jesus. Aproximava-se a Páscoa dos judeus. A afluência de peregrinos israelitas, vindos de várias localidades para as comemorações da Páscoa, aumentava o serviço da guarda do império. O procônsul Pôncio Pilatos havia chegado a Jerusalém para as solenidades da Páscoa. Sua presença aumentava o serviço dos centuriões e Cornélios permanecia tarifado o tempo todo, mantendo a ordem na cidade. Jerusalém era um amontoado de peregrinos. Sua população de 120.000 habitantes aumentara ainda mais com a aproximação da festa dos judeus, que deviam contribuir com o tributo obrigatório. O ponto culminante das conversas era Jesus. O boato de que o profeta que ressuscitava os mortos ali se encontrava aumentava assustadoramente o interesse dos peregrinos que ansiavam por conhecer Jesus. O mestre encontrava-se pregando nas vizinhanças de Jerusalém. Antes da Páscoa, ele decidiu ir a Jerusalém. Estando nas proximidades de Betânia, na aldeia de Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus ordenou a um de seus discípulos: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo encontrareis presa uma jumenta e um jumentinho com ela. Desatai-a e trazei-os para mim. O discípulo meditou na estranha ordem do Senhor. Conhecendo sua preocupação, o mestre explicou: Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que é o Senhor quem precisa deles e depois os mandará de volta. Jesus estava fazendo cumprir as Escrituras Sagradas, como nas profecias de Zacarias. Nota: Zacarias, capítulo 9, versículo 9. À entrada da cidade, grande turba o aguardava ansiosamente. Peregrinos de diversas regiões aglomeravam-se, dispostos a ficarem ali para verem o Senhor passar. Todos queriam vê-lo. Vendo o Messias, a multidão tirava seus mantos e os colocava no chão para que ele passasse. Estendiam-lhe ramos de palma e o aplaudiam jubilosos. Mulheres e crianças apanhavam flores e palmas e atapetavam o chão por onde ele ia passar. O jardim da cidade ficou devastado. Aplaudido como um grande monarca, montado em um jumentinho, a turba, na verdade, estava diante da maior realeza da terra. Este fato irritou de tal forma os fariseus que murmuravam entre si: Vede, nada adiantamos. Reparai, todo mundo corre após ele. Nota: João, capítulo 12, versículo 19. De fato, a gritaria era geral. Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus, exclamavam à sua passagem. Eis o filho da casa de Davi. Viva Jesus, nosso mestre! A multidão se acotovelava em torno dele, e os estrangeiros que não sabiam quem era ele perguntavam admirados: Quem é este? A turba gritava: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Faziam questão de citar em Galileia, porque somente em Jerusalém ficavam os mais ilustres rabinos. Seguiram Jesus até o templo de Jerusalém. Jesus aproveitou para lhes dizer: Sobre a cátedra de Moisés tomaram assento os escribas e os fariseus. Por isso, fazei e observai tudo o que eles vos disserem, mas não queirais imitar suas ações, porque não fazem o que pregam. Exortava-os. Vós, porém, não queirais ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Quem, dentre vós, quiser ser o maior, seja vosso servidor. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus predisse muitas coisas, e dentre elas a ruína do templo. Atentos, todos bebiam suas palavras. Muitos pagãos se convertiam, ouvindo-o falar em público, e acreditavam que ele era o enviado de Deus.
O povo todo corria para ele, trazendo-lhe cegos, aleijados, leprosos, obsedados, lunáticos, e ele os curava ali mesmo, causando admiração àqueles que por ali estavam pela primeira vez e muitas vezes desrespeitando o sábado. Depois de ter recebido as ovações populares e pregado no templo, Jesus retirou-se acompanhado de seus discípulos. Últimos ensinamentos. Seguiram para Betânia. E de lá, longe do barulho de Jerusalém, na calma da aldeia, Jesus instruiu seus discípulos e os preparou para sua paixão e morte. Procurando confortá-los, exortou-os: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se me amais, observai os meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador que permanecerá convosco para sempre, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará em vós. Nota: João capítulo 14, versículo 15. Jesus fala do Espírito Santo, o Consolador, que é o mesmo Espírito da Verdade. Nota: segundo estudos de Leon Denis, em seu livro Cristianismo e Espiritismo, editado pela FEB, página 277, o autor escreveu: As traduções francesas trazem o Espírito Santo. É um contrassenso. Na Vulgata, tradução latina do grego, está escrito Spiritu Bonum. Palavra por palavra, Espírito bom. A Vulgata não fala absolutamente do Espírito Santo. O primitivo texto grego, ainda mais frisante, e nem de outro modo poderia ser, pois que o Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, não foi imaginado senão no fim do século II. Fim da nota. Essas coisas vos tenho falado enquanto permaneço convosco. Porém, o Consolador, o bom Espírito, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos fará lembrar tudo o que vos tenho falado. Jesus dá aos discípulos o seu mandamento. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Hoje completo, como eu vos tenho amado. Alerta-os. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Nota: João, capítulo 15, versículo 14. Depois encerrou seus ensinamentos com o último conselho: Encontrareis a vida eterna. Porém, não acrediteis que vos exortando incessantemente à prece e ao jejum, no isolamento das criaturas, encontrareis a libertação de vossas almas. Antes, fazei o bem a todos e estareis em comunhão direta comigo. Jesus virou-se para o poente, seu corpo resplandecia, parecendo flutuar em nuvens. Aquele fenômeno deixava os discípulos estáticos. Jesus tornou a falar-lhes: Jamais vos deixarei sozinhos. Os discípulos compreenderam que o Mestre estava se despedindo deles. Seus cérebros não podiam, por enquanto, compreender todas as suas palavras, porém elas os aqueciam e os pacificavam. Era quase noite e o crepúsculo tingia o céu. No Monte das Oliveiras, no horto do Getsemane, o Mestre encostou-se numa pedra e pôs-se a orar, enquanto seus discípulos adormeciam. Após aquela sublime vigília em que Jesus permaneceu sozinho, os soldados o prenderam na calada da noite. A prisão de Jesus. Na tumultuada Jerusalém, não havia mais acomodações para os visitantes. Era noite quando o centurião Cornélios conseguiu chegar em casa depois de um longo dia de serviço estafante. Abigail o aguardava com os olhos vermelhos de chorar. O que aconteceu, Abigail? A mulher, entre lágrimas, explicou-lhe. Davi estava guardando o templo quando soube que o profeta de Nazaré estava correndo muito perigo. Encontraram-no? Perguntou-lhe Cornélios apreensivo. Não sei.
Dias antes, ele entrou na cidade e foi recebido e aclamado com palmas e flores por uma multidão em delírio. Pensei que tudo estivesse bem. Não, Quirilius, isto foi o pior. Conta-me. O carinho e os aplausos que Jesus recebeu despertaram ainda mais a inveja e o ciúme dos sacerdotes e fariseus do templo. Não entendem como o povo o aplaude, ele que desobedece às leis e não guarda o sábado. Davi disse que o procuram por todos os cantos para matá-lo. De morte? Mas quem? Perguntou Cornélios, que ignorava a ignóbil trama. Davi viu Judas e Quirió, um dos seus discípulos, conversar com o grande sacerdote por 2 vezes. Combinaram que ele seria preso à noite. Onde ele está? Indagou aflito. Não o soube dizer, e correu a nos avisar. Davi quer que tu o auxilies, para que ele fuja enquanto é tempo. Onde ele está agora? Meditou o rapaz, vendo que a noite já ia alta. É impossível saber onde, Abigail, a esta hora da noite. Cornélios, estando em serviço, ouvira algo sobre a entrada triunfal do profeta em Jerusalém, mas não ligara o fato às circunstâncias tão trágicas. Chegou a pensar que haviam desistido da perseguição ao mestre. Sem conciliar o sono, preocupava-se em saber em qual sítio o mestre estaria. Cornélios, na verdade, havia passado a noite sem fechar os olhos, cogitando um meio para encontrá-lo. No dia seguinte, levantou-se bem cedo. Abigail, vou ao palácio procurar o procônsul e, com certeza, encontrar-me-ei com Davi e iremos avisar o mestre. Dito isto, aos primeiros raios da aurora, desabou em carreira para o palácio do procônsul. A cidade parecia acordada, e era tão cedo. A movimentação de pessoas denotava que algo importante havia acontecido. Cornélios ficou mais apreensivo. Passou pelo templo, que ficava perto, e junto à porta, Davi se encontrava de guarda. Ansioso, interrogou o rapaz pelo mestre. Davi lhe respondeu mortificado. Jesus foi preso. Está a caminho do Petróleo para a confirmação de Pôncio Pilatos. Como? Tão cedo e sem julgamento? O centurião não teve nem tempo de ouvir a resposta. Encaminhou-se rapidamente à residência do governador romano. Encontrou ricas comitivas instaladas à porta de sua residência e grande massa popular se adensava, vociferando impropérios. Enorme confusão armara-se à porta do sinédrio. Procurou seus soldados, mas lá estavam outros oficiais misturados aos guardas de Caifás. Jesus estava amarrado e ferido. Cornélios deparou-se com Jesus, em cujo semblante estampavam-se grande paz e serenidade. Nunca vira em toda a sua vida algo semelhante. Ele recebia os insultos e os martírios com sobre-humana majestade. Teve ímpeto de libertá-lo, mas seu olhar significativo o conteve. Cornélios ficou estacado, totalmente sem ação. Os judeus estavam reunidos na sala do pontífice em grande conselho a portas fechadas, e não lhe foi possível entrar. Restava-lhe apenas aguardar o final da reunião. Nada poderia fazer como centurião, mas mesmo assim tentaria falar com o pontífice. Para salvá-lo, daria 1000 vezes a sua própria vida. O julgamento. Estranha multidão começou a se movimentar à porta do palácio de Pôncio Pilatos. Os judeus e fariseus que estavam do lado de fora, aguardando a decisão do conselho, gritavam enraivecidos, denotando a crueldade que existia em seus corações. Jesus já havia sofrido muitas violências pelos quadrilheiros dos judeus quando o prenderam à noite no Getsêmani. Cornélios, querendo inteirar-se sobre a prisão do mestre, interrogou um dos soldados que estava de vigia. A que horas o prenderam? Ontem à noite, senhor. Ele foi preso pelos guardas de serviço do pontífice. E como chegaram até aqui? Primeiramente, levaram-no à casa de Anás e desta à casa de Caifás, que havia decretado a sua prisão.
Do palácio de Caifás vieram para o pretório, explicou educadamente o guarda. Tudo isso aconteceu de ontem para hoje? Perguntou o centurião, espantado com a rapidez dos acontecimentos. Eu não sei, mas, mediante a indecisão do guarda, Cornélios perguntou apressado: Prenderam somente este? Sim, os outros fugiram e os que ficaram ele ordenou que os deixassem ir. Cada vez mais apreensivo, o centurião olhou o motim instalado em frente ao pretório onde se encontrava Jesus. Tudo poderia acontecer. Um vozerio chamou sua atenção para a entrada do pretório. Pilatos, o primeiro a aparecer, dirigiu-se ao povo. Que acusação trazeis vós contra este homem? Se este não fora malfeitor, não o entregaríamos nós, responderam-lhe os fariseus com cara de poucos amigos. Pilatos tentou passar-lhes a responsabilidade. Tomai-o lá vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus deram um passo para trás e gritaram: A nós não nos é permitido matar ninguém. O procônsul empalideceu. Não via naquele homem culpa assim tão grande que o levasse à morte. Lembrou-se do significativo sonho que Cláudia, sua mulher, tivera, em que uma voz lhe pedia que não o deixasse manchar suas mãos com aquele sangue inocente. Estava amedrontado e, para auxiliá-lo naquela decisão, escolhera alguns eminentes patrícios. Dentre eles, o senador Públio Lentulus, que, nessa ocasião, se encontrava na Judéia. A sublime majestade do condenado o inibia. Tentou interceder como governador da Judéia, representante do Império Romano, mas os judeus queriam que as leis romanas condenassem Jesus, já que a pena de morte não constava na legislação judaica. Cabia-lhe soltá-lo ou condená-lo. Vendo a multidão sedenta de vingança, procurou comovê-la diante de Jesus maltratado. Mas eles estavam decididos. Pôncio Pilatos, de certa forma impopular, temia que os judeus revoltados se virassem contra ele. Cabisbaixo, o governador entrou no pretório e chamou Jesus para interrogá-lo. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu ao pontífice com uma pergunta. Diz isso por tua conta ou foram outros que o disseram a ti a meu respeito? Pilatos tornou a Jesus. Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste tu? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, é certo que os meus ministros teriam lutado para eu não ser entregue aos judeus. Meu reino não é daqui, afirmou Jesus com soberana majestade. Pilatos tornou a perguntar: Então, tu és rei? Com inexplicável superioridade, Jesus respondeu-lhe: Tu o dizes, eu sou rei. Eu para isso nasci, vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O pontífice, admirado de sua resposta, fez-lhe nova pergunta: Que coisa é a verdade? Jesus, diante dele, era realmente a expressão da verdade. E a verdade respondeu-lhe com um profundo silêncio. Pilatos, desconcertado, vendo que algo sobrenatural caracterizava aquele homem incomum, teve medo. Supersticioso, o procônsul tornou a interpelar os judeus, alegando que não via nele culpa assim tão grande. Enquanto falavam, Pilatos ouviu alguém declarar que ele procedia da Galileia, por isso o chamavam de Galileu. Ali estava o motivo para se ver livre daquele preso cuja majestade o atemorizava. Depois de se aconselhar com alguns patrícios romanos, convidados por ele a analisarem a situação do condenado, recebeu de ilustre representante da Galileia a orientação para entregar o preso a Herodes Antipas. Nota: Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea em 4 a.C. até 39 d.C. Se era Galileu, pertencia então à jurisdição de Herodes.
Aliviado, Pôncio mandou que o levassem à presença do tetrarca. Soldados romanos acompanharam o condenado até Herodes, protegendo-o do assédio judaico. Herodes, tetrarca da Galiléia, odiava Jesus pelos seus feitos extraordinários e há muito o vinha perseguindo. Folgou-se largamente com a oportunidade de tê-lo sob sua jurisdição e ridicularizá-lo. Estando Jesus em sua presença, começaram a escarnecer dele e seus guardas lhe pediram que fizesse algum milagre. Jesus, no entanto, nada fez. Herodes interrogou Jesus por várias vezes e não conseguiu nenhuma resposta. Irritado perante a atitude silenciosa de Jesus, ordenou aos guardas que continuassem a zombar dele e permitiu que o açoitassem. Os escribas, os príncipes dos sacerdotes e guardas que detestavam a doutrina de Jesus aproveitaram a oportunidade para humilhá-lo. Jesus, com soberana majestade, nada disse, e mediante seu silêncio não podia condená-lo. Então, os guardas e Herodes zombaram dele, colocaram-lhe um manto branco e um cetro, e para coroá-lo como rei dos judeus, teceram uma coroa com um cipó cheio de espinhos e lhe enterraram na cabeça com tanta violência que o sangue começou a escorrer-lhe pela face. Após essas cruéis zombarias, Herodes, uma das maiores autoridades ali constituídas, devolveu-a a Pilatos. A esse cabia dar o veredito final. Assim, as leis romanas seriam juridicamente responsáveis pela condenação de Jesus. Cornélios, que a tudo acompanhava, sem nada poder fazer, estava apavorado, pois os romanos haviam imposto como lei e pena de morte a crucificação. Era o martírio mais terrível e infamante reservado aos criminosos bárbaros e traição à pátria. Depois de torturado, o condenado espiava por longas horas suspenso no ar, exaurindo-se até a morte. Caso esta se prolongasse, o sentenciado era sufocado pela fumaça do fogo aceso ao pé da cruz. Dentre os castigos da época, este era o mais cruel da legislação romana. Cornélios tremia só em pensar que o mestre poderia receber tão hedionda condenação. Coração opresso, ele acompanhava as cenas. Novamente reuniram-se Pilatos, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os fariseus e representantes do povo. Vós me apresentastes este homem como perturbador do povo. E vede que, fazendo-lhe eu perguntas diante de vós outros, não achei neste homem culpa alguma daquelas de que o acusais, nem Herodes tampouco. Nada se provou contra ele para merecer a morte. Convencido da inocência de Jesus, fez a primeira tentativa para libertá-lo, escolhendo soltar um prisioneiro pela Páscoa. É costume entre vós que eu, pela Páscoa, vos solte um réu. Os judeus, porém, não aceitaram que Pilatos libertasse Jesus. Pilatos escolhera dentre os malfeitores presos o pior de todos, Barrabás, o mais conhecido e temível criminoso, e o apresentou aos judeus. Querei que vos solte o rei dos judeus? Entre Jesus e o malfeitor, a multidão gritava descontente. Queremos que solteis Barrabás. Depois gritaram enlouquecidos. Crucifica-o, crucifica-o. Soltem a Barrabás. Pilatos surpreendeu-se com a estranha preferência. O procônsul fez uma segunda tentativa e apelou para a flagelação, imaginando que isso pudesse conter a fúria do povo. Soltá-lo-ei, depois de castigá-lo, disse convincente. Vieram os guardas e flagelaram Jesus cruelmente até que ele sangrasse. O mestre suportava tudo sem um gemido. O povo insaciável parecia dementado e não se convencia da inocência do condenado. Quirilius Cornélios, estarrecido, assistia a tudo e algumas vezes interveio, em vão, sem coragem para encarar o mestre.
Ninguém podia ajudá-lo face ao desencadeamento rápido e complexo daquela conspiração tão violentamente armada. A flagelação foi feita no pátio da Fortaleza Antônia para todos verem. Os soldados bateram-lhe com um bastão de tiras de couro com astrágalos ou bolas de metal. Outros davam-lhe socos no rosto e no tórax. Depois do terrível flagelo, os soldados do procônsul arrastaram-no, juntaram-se em volta dele e cobriram-no com um manto vermelho. Seu corpo ensanguentado estava trêmulo. O dantesco espetáculo deixou a plateia perplexa, mas não lhe amenizou a sede de vingança. A segunda tentativa de Pilatos também não surtiu efeito algum. Instada pelos príncipes dos sacerdotes, a turba enraivecida gritava: Crucificai-o! Crucificai-o! Os oficiais e guardas herodianos ajoelharam-se diante dele e o escarneceram, dizendo: Deus te salve, Rei dos Judeus! Pilatos, impotente ante o ódio do povo e querendo isentar-se daquela culpa, tentou convencer a turba. Eis que vô-lo trago, a fim de ficardes sabendo que não encontro culpa nenhuma. Pilatos apresentou Jesus flagelado novamente aos chefes dos sacerdotes e seus oficiais. Eis aqui o homem. Os chefes dos sacerdotes e os oficiais mais irritados bradaram: Crucificai-o! Crucificai-o! Pilatos, querendo ver-se livre daquele estorvo, quis passar-lhe sua responsabilidade. Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele culpa nenhuma. Pilatos demorava-se no interior do palácio. Enquanto isso, a raiva dos judeus aumentava, começando a gritar impropérios contra o governador, porque ele se demorava a lhes dar o veredicto final, direito reservado somente ao procônsul. Um deles adiantou-se e disse: Nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer, porque se diz filho de Deus. Impressionado e atemorizado com o desfecho da incrível situação, o governador da Judéia admirava cada vez mais a magnânima resistência de Jesus. Analisava a ferocidade daquele povo vingativo, cuja maldade ele tão bem conhecia e que dava-se diante da serenidade de Jesus ante a irritabilidade dos fariseus. Seu olhar era manso, sem nenhuma revolta. Seu silêncio e superioridade contrastavam com as afrontas. Medindo a responsabilidade de sua decisão, conhecedor das leis, querendo encontrar um motivo que justificasse tal procedimento, Pôncio Pilatos, confuso, entrou no pretório e interrogou outra vez o condenado, como se agora lhe pedisse misericórdia. "Donde és tu?" Como Jesus permanecesse em silêncio, ele voltou a perguntar: Não me falas? Não sabe que tenho poder para dar-te a liberdade, como tenho poder para crucificar-te? Ao que Jesus respondeu-lhe: Não terias poder nenhum sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Nota: João capítulo 19, versículo 11 e 12. As palavras de Jesus atemorizavam ainda mais o governador da Judéia. A serenidade e confiança daquele homem o confundia. Ao procônsul nada mais restava a fazer, inibido pelos ferrenhos opositores que vociferavam, dispostos a qualquer coisa. Nisto, alguém entrou e segredou a seu ouvido: Estão ameaçando entregar-te a César e de invadirem a casa. Convém apressar tua decisão. Pilatos estremeceu e contemplou, assustado, a turba que ameaçava declará-lo inimigo de César, se não crucificasse Jesus. Alguém aconselhou: Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo aquele que se faz rei se declara contra o imperador. Vacilava em proferir a sentença. Eminente autoridade romana expressou-se. Nota: Públio Lentulus. Se tal decisão a mim coubesse,
Não hesitaria em dispersar toda a multidão à pata de cavalo, adiando a resposta que incriminasse esse homem inocente e justo. Mas a vós cabe a última decisão e o que fizerdes estará feito. Atemorizado com a grande responsabilidade colocada em seus ombros, não queria ser chamado de inimigo de César, nem atender aos judeus e condenar um justo. Cético e supersticioso, o governador da Judéia, consciente da inocência daquele sublime condenado, decidiu lavar as mãos em público, como era costume entre os judeus. Ordenou que lhe trouxesse água e bacia. Seu pedido foi imediatamente acatado. O ato de lavar as mãos do sangue inocente fazia parte dos ritos judaicos, e foi esse gesto egoístico que imortalizou Pôncio Pilatos perante toda a cristandade. E ele simplesmente quis eximir-se de sua culpa perante os homens. Eu sou inocente do sangue desse justo. Vós sois responsáveis. Os judeus, satisfeitos com a sua conivência, gritavam enlouquecidos: Tirai-o, tirai-o, crucificai-o. Numa última tentativa de salvar Jesus, perguntou-lhes: Pois eu hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam a Pilatos, provocando-o: Nós não temos outro rei senão César. Depois disto, Pilatos entregou-o para a crucificação e mandou soltar Barrabás.